Bom dia. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou a Zita Carvalhosa, eu sou diretora do Festival Internacional de Curtas-Metragens. Eu sou branca, tenho cabelos compridos no ombro e tenho 62 anos, e a gente está começando hoje a nossa primeira live da Conexão USP Quinofórum, um projeto muito bacana de reflexão e de junção um pouco do fazer com o pensar, e essa, hoje, a primeira live para a gente surgiu de muitas conversas, quer dizer, como nós, produtores de audiovisual, que frequentamos o festival, que mandamos filmes, não estamos conseguindo lidar adequadamente com a questão dos vídeos mentirosos, como é que a gente pode se instrumentalizar para isso. Na verdade, eu só estou querendo agradecer o CTR USP, Ciba Select, o Museu da Imagem do Som, que é o nosso parceiro nas transmissões das lives, né? E, enfim, convidar vocês todos a seguirem o em sala esse ano. E eu vou chamar aqui uma pessoa muito especial para a gente, que vai coordenar essa primeira mesa, a Esther Hamburger, que é professora titular da ECA, é uma pessoa, enfim, totalmente conectada nesses dois mundos, e que, além disso, é presidente da Associação Cultural Quinofórum. Então, muito obrigada, Esther, e a Esther que vai apresentar os nossos convidados. Boa live para todos. Bom dia a todos e todas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, 62 anos, e estou aqui para coordenar essa mesa Como Detectar e Combater Vídeos Mentirosos. Quero agradecer a Zita, que é também uma pessoa muito especial, e é a diretora desse festival, que tem 33 anos, que se consolidou como uma espécie de think tank do curta-metragem, uma referência ao sul do Equador, né, internacionalmente reconhecido por realizadores, por críticos, frequentado por, enfim, as referências da área, dessa área do curta-metragem, que permanece tão importante no conjunto das realizações audiovisuais, com todas as mudanças que a gente está passando nesse meio, com a transição para o digital, o curta-metragem reafirma a sua relevância. Então, é com imenso prazer que a gente abre mais uma edição dessa Conexão USP Quinofórum, que tem a pretensão, vamos dizer assim, de trazer um pouco das discussões que ocorrem na universidade e no meio do audiovisual, fazer um pouco dessa ponte e contribuir para adensar o debate nesse festival que é tão importante para nós, onde vários de nós expõem seus trabalhos, nossos alunos de graduação, de pós-graduação. Então, é um prazer. Essa iniciativa é uma iniciativa que eu compartilho, eu faço todo ano junto com meus colegas, também do Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA USP, professores Eduardo Santos Mendes e Almir Almas. Hoje nós vamos debater, então, como detectar e combater vídeos mentirosos. A ideia dessa conversa surgiu da urgência em lidar com a desinformação que inunda a vida contemporânea. E surgiu para sensibilizar realizadores audiovisuais e público sobre os desafios de identificar e difundir conhecimento sobre desinformação em meios audiovisuais. Como furar as bolhas que nos confinam e impedem a formação de espaços virtuais públicos?
Nós vamos contar hoje com a participação da professora Beth Saad, nossa colega, também professora titular no Departamento de Jornalismo da ECA USP, e com a participação de Luísa Alcântara e Silva, jornalista que edita o Núcleo de Informações da Folha Informações, e o Sérgio Lutke, editor-chefe do projeto Comprova, que é um projeto que articula diferentes meios de comunicação em torno do combate à desinformação. Amanhã, nesse mesmo horário, o professor Almir Almas estará mediando uma conversa com os professores Inês Maciel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Marcos Simplício, da USP, sobre que sociedade queremos construir no metaverso. A ideia amanhã vai ser discutir diversidade no metaverso. Então, vamos dar início à nossa conversa aqui. Em 2004, o pensador francês Bruno Latour publicou um texto Por que a crítica perdeu a força? De questões de fato a questões de interesse. Esse texto foi traduzido em 2020, logo no começo da pandemia, numa revista da filosofia da PUC do Rio de Janeiro, muito oportunamente. Nesse texto, o conhecido pós-estruturalista, inveterado crítico da objetividade científica, relativiza o seu próprio legado. Não se trata de desacreditar a crítica que relativiza a objetividade científica, mas de frisar que as diferenças entre verdade e mentira permanecem. Então, talvez a nossa questão seja de debater qual é o limite da subjetividade e da variação de perspectivas sobre e de interpretações sobre uma mesma questão. Durante a pandemia, talvez possamos dizer que a desinformação alcançou um novo patamar no Brasil, porque ela se tornou oficial. Quer dizer, o que acontece com a verdade quando as autoridades que deveriam ser fiadoras da verdade passam a contribuir com a desinformação, né? Às vésperas de uma eleição presidencial, a gente não pode esquecer a tragédia que foi e que está sendo a pandemia no Brasil, desproporcionalmente atingido, o segundo país em número de mortos no mundo, e não esquecer é enfrentar a desinformação. Então, vamos passar primeiro aqui a palavra a Luísa Alcântara e Silva, que é jornalista, edita o Núcleo Folha Informações da Folha de São Paulo, que faz verificação de conteúdos. Ainda pelo jornal, ela atua no projeto Comprova, que é coordenado pelo Sérgio Lutke, que vai falar daqui a pouco, onde ela coordenou o primeiro programa de residência dessa iniciativa. Ela também trabalha como freelancer em produção online, especial e hard news. Ela foi editora da revista Go, da Trip Editora, onde também produziu conteúdos de branded content para clientes da casa. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença da Luísa e dar a palavra para ela. Oi, gente. Obrigada, Esther. Eu que agradeço o convite de vocês, de estar aqui. É um prazer, uma honra até estar aqui falando sobre esse tema tão importante, cada vez mais importante, inclusive. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, cabelo enrolado, cacheado na altura um pouco abaixo do ombro, uso óculos e estou vestindo um casaco branco. Eu preparei uma apresentação aqui, porque eu acho que o tema é muito importante, né? Como detectar e combater vídeos mentirosos, porque é um assunto. Eu tenho uns dados, em janeiro de 2022, no YouTube, vídeos em canais bolsonaristas com críticas ao STF eram 384.
Já em maio, esse número pulou para 1.524, então foi um crescimento muito grande e continua crescendo, né? A gente vai chegando mais perto da eleição, vai aumentando. Outra plataforma que os vídeos também viralizam demais é o TikTok. Em 2021 inteiro, tem um levantamento que mostra que vídeos com a hashtag STF Vergonha Nacional foram 46 milhões. E só em 2022, de janeiro a maio, foram 31 milhões. Então, quer dizer, é um número que vai crescer muito. É algo que a gente tem, que eu acho que, né, a área do audiovisual tem que ficar atenta a isso. E eu trouxe aqui uma apresentação com dicas para a gente, né, o tema aí da mesa, como detectar os vídeos mentirosos. Eu vou compartilhar a minha tela. Ai, ai. Deixa eu ver. Então, pessoal, tá vendo aí a minha tela? Então, vamos lá, né? Como detectar vídeos mentirosos. Eu tenho algumas dicas, né? A primeira dica é a gente tem que desconfiar. Os vídeos, isso é uma característica muito comum dos vídeos de desinformação, caixa alta. É um sinal ali para a gente ficar com a orelha em pé. E muita coisa da denúncia, uma descoberta, é algo, sempre eles se vendem como algo muito grande, né? E normalmente causam essas características de raiva, indignação, deixam a gente nervosos, né? Nossa, o que será? Eu vou colocar aqui um trechinho desse vídeo aqui, que era denúncia contra Lula, 250 milhões de reais no Banco do Vaticano. O tom da voz da pessoa é sempre uma coisa muito... Luísa, você quer tentar compartilhar o vídeo mais uma vez? Ah, não foi? Desculpa, gente. Peraí, compartilhar. Compartilhar a tela. Bruno, tá aparecendo? Agora foi? Não, ainda não. O Bruno disse que agora está vindo, agora está vindo. Então, agora tá, chegou, Luísa. Desculpa, gente. Bom, vamos lá, Obrigada. Vou voltar aqui onde eu estava, imagina. Vou colocar esse vídeo aqui de novo, ela estava falando da caixa alta, da coisa da denúncia, da descoberta. Olhem esse vídeo. Denúncia. Lula teria 250 milhões de euros no Banco do Vaticano. Então, assim, é sempre esse tom de uma coisa que vem aí muito grave. Isso já é um sinal de que aquele vídeo pode conter desinformação. E aí eu acho que uma dica muito preciosa que todo mundo tem que ficar atento é a gente tem que fazer perguntas. Perguntas assim, dá para saber de quem é o autor do vídeo, quando que ele foi gravado, o conteúdo faz sentido, e também é uma coisa muito importante, né? Quem enviou a gravação para você, ou como ela chegou até você, né? Ela chegou no WhatsApp, com aquela etiqueta altamente encaminhada, também já é um sinal. Ou quem ou que grupo teria interesse em divulgar esse vídeo. Então, nessa linha aqui das perguntas, eu vou dar uma destrinchada nessa primeira, do autor do vídeo. Nesse vídeo que eu tinha mostrado, o cara logo em seguida de denúncia, ele fala, eu sou o professor Emílio da TV Nossa Senhora de Fátima. Então, ali numa pesquisa rápida no Google, a gente já consegue descobrir um pouco desse autor do vídeo. Que o Google leva a gente para o canal no YouTube dele. E ali já dá para ver, porque todos os vídeos têm uma linha muito parecida, inclusive a produção do conteúdo, a produção do vídeo, são linhas muito parecidas, cheias de informação, cheias de letras em cima, né, coisas escritas. E aí, pelos títulos, dá para ver. Normalmente, os desinformadores se dizem, né, a gente pegando aqui o assunto eleição, eles se dizem apolíticos, mas normalmente a maioria dos conteúdos são em favor do presidente, do Bolsonaro. Então, é sempre alguma crítica ao Lula ali, tá? Alguns vídeos que não são tão declarados como esse, mas que ali no meio do conteúdo a pessoa vai falar, porque o PT, alguma coisa do PT. Outra dica, quando que o vídeo foi gravado?
Eu acho que aqui quem trabalha com audiovisual já deve ter percebido que muitas vezes vídeos que foram gravados anteriormente são republicados com novos contextos, né, com contextos diferentes do contexto original dele. Isso é muito, muito comum, no Comprova a gente faz muito esse tipo de verificação, que é muito fácil para a pessoa fazer, ela não precisa criar um áudio ou criar uma imagem, ela não vai ter o trabalho, o único trabalho é criar um título para aquele vídeo. Nesse caso aqui, era um vídeo do Haddad, um vídeo de 2016, depois da campanha para prefeito, dele pedindo doações para pagar a campanha dele, ele tinha perdido, e ele pedia doações. Esse vídeo voltou a circular em 2018 num outro contexto, que era Haddad jogou a toalha, já admite que não terá segundo turno, só conta para pagar, que era ali ele indo na eleição contra o Bolsonaro, né? Então, isso também é uma forma muito comum, né, de pegarem um vídeo que, enfim, que já circulou e dar uma nova roupagem para ele. Outra pergunta, que é: o conteúdo do vídeo faz sentido? Eu acho que aqui, não vou nem falar, eu vou colocar para a gente escutar. É o Lula. Ficar nosso país para frente, e se caso ele fizer burrada, amanhã depois vai ter eleição novamente, se Deus quiser, até lá eu volto, concorro e mostro como é que se faz. Mas não vou perder tempo votando nesses outros candidatos. O nosso candidato tem que ser o Bolsonaro. Então, claramente não faz sentido nenhum, né? O Lula pedindo voto para o Bolsonaro. Para quem, né, aqui muita gente do audiovisual, dá para perceber que só de assistir ao vídeo, tirando a fala absurda, que dá para perceber que é uma montagem, né? Que a fala não acompanha nada da boca do Lula. Mas para uma pessoa mais desavisada, que não tenha, né, ali a informação, ela pode acreditar que o Lula estava pedindo voto para o Bolsonaro, que não faz sentido nenhum. Também, assim, que grupo que teria interesse em divulgar esse vídeo? Também é algo muito comum. Nesse caso aqui, também uma outra verificação do Comprova, que a gente fez no Comprova, era o mesmo ato, foi agora no dia 2 de julho, no mês passado, dia da independência da Bahia, os pré-candidatos estiveram lá nos festejos em Salvador, e aí circulou um vídeo de um apoiador do PT, do Lula, falando que o evento do Bolsonaro tinha sido um fiasco, essa imagem aqui da esquerda, né, com pouca gente e tal. E um outro vídeo de apoiadores do Bolsonaro falando que tinha sido, nossa, o Farol da Barra ficou lotado, nossa, não tinha espaço. E aí, aqui a gente faz a verificação, esse vídeo aqui, ó, ele até já tem a tarja de que é um vídeo que pode enganar. Né, uma coisa super lotada, tal, que na verdade também não foi o que aconteceu. Mas nem o vídeo do apoiador do Lula, nem do apoiador do Bolsonaro era verdadeiro, porque o do apoiador do Lula, ele foi gravado mais cedo, antes do Bolsonaro chegar, então as pessoas ainda não estavam reunidas. E esse de apoio ao Bolsonaro, a gente fez uma busca, a gente fez uma verificação, a gente jogou o vídeo na plataforma Envid, que é uma plataforma que a gente usa bastante, que faz o frame a frame do vídeo, e fazendo uma busca reversa no Google Imagens, a gente chegou a essa imagem aqui, muito semelhante à do vídeo, falando que eram manifestações de 7 de setembro. Então, a gente conseguiu verificar que não era do 2 de julho. Então, isso também acontece muito, né? Pegar um vídeo e falar que foi uma outra coisa. É algo para a gente sempre ficar atento quando a gente pensa em como detectar os vídeos mentirosos. Outra dica, observar se as informações são objetivas, porque os desinformadores, eles normalmente são genéricos, porque fica mais difícil da gente checar a informação quando a gente não tem nenhuma informação. Um exemplo que eu gosto de dar nesse caso, eu não tenho vídeo para mostrar porque ele saiu do ar e a gente não, enfim, eu não tinha ele salvo, era no começo da pandemia, quando começou a ter vacina contra a Covid, era uma mulher que tinha um canal no YouTube e ela falava assim: gente, eu tenho uma denúncia, o filho de uma amiga minha morreu porque ele tomou a vacina da Covid, mas eu não posso falar o nome dele, eu não posso falar o nome da minha amiga, nem o hospital onde ele morreu, nem a cidade. Então, foi até uma verificação que a gente não conseguiu ir adiante porque não tinha nenhuma informação. Então, era claramente um conteúdo mentiroso, porque até hoje não tem nenhum caso de óbito por causa da vacina,
mas a gente não conseguiu ir porque não tinha informação. Então, se o vídeo não tem muitas informações, também é algo ali para ficar atento, que pode ser um vídeo mentiroso. E aí, uma coisa legal, eu acho que assim, os vídeos dão, mesmo a pessoa querendo desinformar, às vezes ela deixa pistas para a gente. Então, podem ser placas de trânsito, logos, números de telefone que apareçam nos vídeos. Aqui, esse vídeo também de uma verificação do Comprova era falando que o Lula é, né, o pai dos pobres, morando numa mansão. Era uma casa enorme e tal. E aí, eu vou pôr o vídeo aqui um pedacinho para rodar. Tem um logo aqui em cima, ó, Thales Rocha. Vou colocar o vídeo. Estilo de vida da classe média e sugerir um... Então, era uma casa super... O Lula, enfim, ele está morando numa casa, numa mansão aqui em São Paulo, mas não era essa. Essa a gente conseguiu pelo logo aqui. Esse logo era de uma imobiliária. A gente entrou em contato, os jornalistas que fizeram essa verificação conseguiram até falar com a dona dessa casa, que era uma casa no Ceará. Então, também, né, tem isso, né, a gente olhar o que o vídeo está contando para a gente. Outra dica, saber separar sátira de desinformação. Parece algo meio óbvio, mas nem todo mundo consegue fazer isso. Aqui era uma pegadinha, não sei a idade média das pessoas que estão assistindo, mas pegadinha estilo do Ivolanda, que tinha no programa do Silvio Santos, mas circulou com muita gente achando que era um pesquisador do Datafolha. Então, olha, eu vou colocar aqui também um trecho. Então, claramente, né, uma pegadinha, até tinha aqui, né, pesquisa para faculdade em cima do vídeo. Se você entrasse a gente entrando no canal original que postou, era um canal de humor, mas circulou como se fosse um pesquisador do Datafolha fazendo pesquisa, né, o que seria muito absurdo. Então, né, saber separar a sátira da desinformação. E aqui uma técnica que tem crescido bastante, que já circulou na eleição de 2018, mas agora deve vir com mais força, que é o deepfake, que são vídeos gerados por inteligência artificial. Não tem ali, é tudo o computador que faz, ele insere o rosto da pessoa, insere a voz da pessoa, deixando aquele vídeo parecendo ser real. Aqui, nesse caso, foi esse exemplo que eu estou dando do Ciro Gomes, era uma pegadinha, era uma brincadeira, não foi com o objetivo de desinformar, mas eu vou colocar aqui, foi na época da denúncia que apareceram as denúncias contra o ministro Milton Ribeiro. E aí o Ciro colocou esse vídeo aqui, era uma brincadeira com o filme Esqueceram de Mim. Se a minha internet ajudar aqui... Ai, bom, não está indo, não vamos ficar perdendo tempo, mas era a cena do filme Esqueceram de Mim, que o Bolsonaro tinha falado, se tiver qualquer coisa contra o Milton, eu coloco minha mão no fogo, minha mão no fogo por ele. E aí rolou esse vídeo aqui do Ciro. Aqui é o Bruno Sartori, ele é um dos principais nomes do Brasil que trabalham com deepfake, ele não faz deepfake para desinformar. Inclusive, esse ano ele fez alguns vídeos que na época eram pré-candidatos, alertando sobre o perigo do deepfake. Então, ele colocou, né, esse vídeo pode passar como real para muita gente. Usei deepfake para inserir o rosto de Lula e transferir o timbre da voz dele para a fala original. É um computador falando. Ó, vai conseguir aqui. Então, aqui, né, um conteúdo nada a ver, o Lula falando que gosta de paçoca. Por uma pessoa mais atenta, a pessoa poderia perceber que não é o Lula, porque o Lula não tem um dedo a menos, né? Mas
poderia passar, uma pessoa que não prestasse atenção nesse detalhe, poderia achar que é o Lula falando de paçoca. Aqui também tem um outro vídeo, né, que é, ó, essa voz não é de um imitador do Sérgio Moro. Aqui era uma brincadeira que ele fez, né, uma piadinha, e também alertando, né, ela foi criado 100% com inteligência artificial, e é um negócio impressionante. Então, assim, você vê, né, a voz do Moro é uma coisa, e aqui fica até mais, o cenário poderia até ser, né, tirando o que ele está falando, né, que é uma brincadeira, mas o deepfake, ele vai, a gente acredita, né, a gente que trabalha com desinformação, a gente acredita que ele vai ser mais usado agora nessa eleição, porque ele é um recurso que você pode pôr a pessoa falando o que você quiser, você não precisa juntar palavras que a pessoa já falou, não tem isso, é simplesmente criar ali um discurso, inserir, e o computador faz tudo, né, o rosto da pessoa, é tudo 100% digital. E para terminar, para falar do deepfake, eu sei, segunda-feira de manhã, ninguém queria ver isso. Ah, peraí, antes a gente tem aqui algumas dicas para detectar o deepfake. Bom, se a pessoa falou a tal declaração, o Lula gosta de paçoca, né? Vamos dar um Google para ver se isso saiu em algum outro lugar. Normalmente, se o vídeo está circulando da pessoa, vai ter alguma coisa, algum outro conteúdo falando. Também é bom, dá para reduzir a velocidade do vídeo para assistir novamente, para procurar inconsistências. Então, às vezes, uma quebra de fala, o movimento da boca, né? A gente consegue ter alguns detalhes ali. E outra, né, por último, se é uma dica se é um rosto totalmente simétrico, né? Quantas pessoas têm um rosto totalmente simétrico? Aqui, ó, um detalhe, aqui o dente, aí quando a gente vai para o deepfake, os dentes não tem, né? É uma placa compacta aqui, branca. Então, também são detalhes para as pessoas ficarem atentas na hora de detectar os vídeos. E aí, finalmente, então, não queria mostrar para vocês, mas eu acho que o primeiro caso de deepfake que circulou muito e que foi muito falado, acho que foi aquele vídeo do Dória, que circulou há uns anos atrás, quer dizer, não era do Dória, né, porque era um deepfake, mas da orgia do Dória, desculpa, gente, trazer essa imagem, mas aqui dá para ver essa linha no queixo dele e alguns outros indícios de que era um vídeo falso. Então, gente, é isso. Espero ter ajudado com essas dicas para detectar os vídeos mentirosos. Muito obrigada. E aí passo, então, a palavra de volta à Esther. Deixa eu compartilhar. Obrigada a você por uma apresentação tão recheada de evidências, que é justamente isso que a gente quer para estimular as pessoas a estarem pesquisando aquilo que assistem, né? Então, eu vou passar a palavra agora ao Sérgio Lutke, que é jornalista, pesquisador e consultor para comunicação em mídias digitais. Atua como editor-chefe do projeto Comprova, uma coalizão de 33 veículos de comunicação para combater a desinformação, além de coordenar os cursos da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e a equipe de pesquisadores do Atlas da Notícia no PROJOR, Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo. Sérgio, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, Esther. Prazer estar aqui com vocês, com a Zita, com a Luísa, com a Beth. Bom, eu sou um homem branco, meus cabelos já não sei mais a cor, mas eles estão um pouco brancos. Eu tenho 61 anos, estou vestindo uma blusa preta e fones de ouvido pretos. Atrás de mim tem uma estante com livros e uma janela mais atrás. Depois dessa apresentação tão didática da Luísa, acho que eu não preciso falar tanto de como detectar, mas queria trazer alguns pontos que eu acho interessantes na questão específica do vídeo. Primeiro, destacar dois aspectos da desinformação
de certa forma, ajudam a entender um pouco, né? São características da desinformação que eu acho que se aplicam muito bem ao vídeo. A primeira delas é que a desinformação, ela sempre provoca ou sempre não, mas sempre tenta provocar uma reação emocional nas pessoas, né? Ela se alimenta, de alguma forma, das nossas desilusões, dos nossos sonhos não realizados, né? Das nossas frustrações. Então, isso sempre é usado para provocar alguma reação emocional nas pessoas. E o vídeo é especial para isso, ele é uma super ferramenta, né, para provocar emoção nas pessoas, né? Quem não é desinformação, mas quem não lembra, por exemplo, daquele jovem na Praça da Paz Celestial em Pequim, em 89, diante dos tanques, né? Ou então as torres batendo os aviões batendo nas torres nos Estados Unidos, no World Trade Center, ou até do homem descendo a Lua. Eu lembro disso, né? A minha idade já consigo lembrar disso. Embora isso muita gente acha que não tenha existido, né? Mas esse é um aspecto importante sempre para a gente ver, e por isso também o vídeo muitas vezes é utilizado para desinformação, né? Ele é mais complexo, como a Luísa já mencionou, mas ele também é utilizado muito em função dessa capacidade que o vídeo tem de provocar emoções nas pessoas. Um outro aspecto da desinformação que eu acho que está muito vinculado ao vídeo também é a questão da verossimilhança, né? As peças de desinformação que provocam um efeito melhor, que conseguem obter mais alcance, normalmente elas têm partículas, têm partes de verdade, né? Essas partes de verdade, elas fazem com que a gente se conecte a uma peça de desinformação, né? Muitas vezes é possível que uma desinformação se produza só com partes de verdade, um pouco descontextualizadas, com uma conexão forçada entre elas, mas essa parte de verdade é o que faz com que a gente se conecte à desinformação. Nosso conhecimento é superficial, é um conhecimento muitas vezes parcial sobre as coisas. Se a gente identifica um elo de verdade ali, a gente tende muitas vezes a acreditar no restante da peça de desinformação. E aí o vídeo surge, primeiro, trazendo algumas imagens verdadeiras, né? Ele pode ser manipulado, ser editado para trazer isso, ou então baixar a resolução do vídeo para que ele possa talvez parecer que seja de um contexto um pouco diferente, e essas são características, então, que são muito ligadas ao vídeo, né? Características da desinformação muito ligadas ao vídeo. Uma outra questão que eu acho que é importante que a gente trate disso é esse vínculo da desinformação com a tecnologia, né? A desinformação sempre esteve muito próxima da tecnologia, ou das tecnologias que surgiram para facilitar a comunicação entre as pessoas, né? Então, se a gente for pegar na história antiga, a gente tem vários exemplos disso. Depois a gente tem o surgimento da imprensa, né? A imprensa propiciou que muita informação pudesse ser compartilhada, mas a desinformação foi junto, né? Quer dizer, quem produz desinformação se aproveita desses caminhos, né? Dessas correntes todas que se abrem. E aí a gente tem o rádio, a gente tem o surgimento da TV e tudo, né? Quem não lembra da Guerra dos Mundos, né? Coisas assim que são, de alguma forma, ou coisas ficcionais que foram entendidas pelas pessoas como algo verdadeiro, ou então algo absolutamente falso mesmo, que se tentou produzir a partir daí. Acontece que a gente conseguia se preparar, a gente enquanto civilização, conseguia se preparar ao longo do tempo para enfrentar melhor esse tipo de situação, esse tipo de cenário, né? O que acontece agora é que nós temos o surgimento de muitas tecnologias para as quais a gente não está preparado. Então, a gente tem o surgimento da internet,
nem bem conseguimos lidar com isso, já temos as redes sociais, elas trazem esse impacto impressionante que é o efeito das pessoas se transformarem em produtores de conteúdo, em disseminadores, em veículos, em mídia, né, de certa forma, sem que tenham um preparo para isso, mas se conectando muito facilmente as pessoas, se conectando as pessoas com o potencial, as pessoas se conectando com pessoas próximas, né, trazendo esse potencial, que é o potencial de confiança que há nas pessoas próximas, muito mais até do que no jornalismo, e de certa forma, irrigando essa rede toda com uma quantidade de conteúdo impressionante, né? Esse conteúdo, se a gente for falar na economia da atenção, que assim, o excesso de conteúdo e uma capacidade de atenção mínima que faz com que os conteúdos mais atrativos ganhem mais espaço, né? Os conteúdos de opinião ganhem espaço em relação aos conteúdos de informação. O conteúdo de desinformação ele é muito sexy, então ele acaba ganhando muito fácil a atenção das pessoas. Nem bem a gente se acostuma com as redes sociais, e não tratamos ainda dos problemas das redes sociais, ainda estamos tratando. Aparecem os aplicativos de mensagem, que daí, de certa forma, escondem um pouco, ou tem um processo de disseminação um pouco diferente. A gente não aprendeu a lidar ainda com os aplicativos de mensagem, surgem os deepfakes, né, que por hora não são um problema tão grande, porque a produção de peças mais singelas tem um efeito bastante grande, e aí tem uma questão de custo aí que acaba beneficiando esse tipo de conteúdo. E a gente chega num ponto em que, bom, deepfakes não é exatamente um perigo, um risco comparado ao restante que a gente tem, e surgem as novas plataformas de vídeo, que daí trazem outros desafios. Não à toa, essas plataformas chamam os perfis, né, de criadores, né, as pessoas que criam conteúdo, né, e criam com uma facilidade muito grande, né, e com capacidade de produzir conteúdo de qualidade, e muitas vezes propiciando ou dando ferramentas para quem produz desinformação. É o caso de TikTok, Kwai e Hello, e a possibilidade de, em algumas dessas plataformas, de se utilizar, por exemplo, a banda sonora, né, a trilha sonora de um determinado vídeo em outro contexto, em outro vídeo, em outra cena, né? Isso tem sido um desafio bastante grande, a gente consegue identificar, mas as pessoas não estão educadas para isso, elas não conseguem fazer essa diferenciação, né? Então, você tem, vou dar um exemplo, você tem uma gravação de um vídeo que aparece um determinado candidato sendo xingado, e você pode utilizar tranquilamente essa mesma banda sonora, né, esse mesmo áudio, num outro vídeo de qualquer aglomeração que não tenha nada a ver com o candidato e dizer que, olha, eu posso enfileirar aqui, olha, nas 27 unidades da federação, eu tenho protestos contra esse candidato. Será que ele está tão bem nas pesquisas assim? Né? Esse tipo de coisa que acaba surgindo. Então, mas a verificação, como a Luísa demonstrou muito bem, a verificação ela não chega a ser um problema para nós, porque o vídeo ele oferece muitas pistas, né? Ela falou um pouco disso, né? Quando a gente tem uma imagem, uma foto, normalmente quem usa essa imagem para tentar trazer junto uma narrativa de desinformação, ela tem muitos cuidados ali, né? E o vídeo muitas vezes deixa escapar isso, né? A Luísa mencionou a questão das placas de trânsito, uma vinheta naquela mansão que se dizia que era do Lula e tal. Então, o vídeo também nos oferece essas pistas, e não são só, a gente não tem só os instrumentos das ferramentas de verificação, de análise ou de investigação do vídeo, a gente tem um contexto em volta, né?
Todas essas perguntas que a Luísa trouxe, elas são muito importantes, mas se a gente olhar também para os comentários, né, a esses vídeos, a gente vai encontrar muitas chaves para identificar alguns caminhos ali para identificação, para investigação, e que vão nos ajudar. Eu acho que a dificuldade tem sido o monitoramento dos vídeos, né? Porque, primeiro, há uma quantidade impressionante de produção de vídeos, né? Se a gente trouxer YouTube, Facebook Watch, Reels, essas outras ferramentas que eu falei, né, e mais algumas outras plataformas, o vídeo é mais difícil de fazer o monitoramento, né? Então, a gente, óbvio, tem alguns instrumentos para fazer isso, até acho que vale falar do Bote.ponto do Núcleo, que é um robô que tem publicado no Twitter conteúdos que ele monitora no YouTube, então ele toda vez que tem a citação a algum termo que pode servir para desinformação, ele pega o ponto em que aquele vídeo está e traz isso para o Twitter, então é uma forma da gente poder olhar um pouco mais, mas o fato é que embora a gente tenha, por exemplo, na publicidade programática, a possibilidade, né, de tecnologicamente fazer uma varredura de vários elementos informativos que tem dentro de um vídeo e que serve para, em milésimos de segundos, determinar qual a publicidade que vai ser visualizada ali ou vai ser exibida naquele vídeo, nós temos uma enorme dificuldade de acompanhar o que está sendo exibido ali, e principalmente em vídeos em que as transmissões são feitas ao vivo e muitas vezes são vídeos de mais de 1 hora, né? Então, acho que esse é o grande desafio para a gente, é o monitoramento, e para isso sempre eu tenho invocado as plataformas de que eles precisam nos dar ajuda nisso, e eu acho que é uma pressão que a sociedade tem que fazer em cima delas. Bom, eram esses os pontos que eu queria trazer, e depois estou disponível para perguntas, se alguém tiver. Ok, obrigado. Muito obrigada, Sérgio, por vocês fizeram uma articulação incrível, os exemplos da Luísa e o Sérgio adensando a discussão e trazendo para essa coisa que a gente pode ajudar a fazer, que é pressão para as plataformas ajudarem a monitorar a circulação de desinformação. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Beth Saad, que é titular e líder do grupo de pesquisa Com Mais, na Universidade de São Paulo. Também atua como consultora, escritora e conferencista sobre estratégias e gestões de mídia online, comunicação digital e jornalismo digital. Ela coordena o DigiCorp, um curso de pós-graduação Lato Sensu, com foco em gestão de comunicações digitais para empresas. Beth, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Esther, muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu sou mulher, branca, cabelos castanhos, uso óculos, tenho 65 anos e estou aqui no escritório da minha casa, então tem um ambiente que vocês estão vendo um pouco caseirinho, que é onde eu tenho trabalhado desde a pandemia. Eu fiz aqui preparei uma pequena apresentação buscando olhar o cenário como um todo, contextualizar as excelentes apresentações da Luísa e do Sérgio e mostrar para vocês que, embora a gente esteja trabalhando com vídeo nesse momento, falando de vídeo, esse cenário é amplo e os vídeos se alimentam de todo esse conteúdo produzido dentro de um ecossistema midiático e de plataformas que todos nós usamos. Então, eu vou aqui buscar compartilhar a minha tela
Vamos ver se vai dar certo. Não sei se vocês já estão vendo. Acho que ainda não. De qualquer forma, deixa aí adiantando um pouquinho, né? A minha proposta. Acho que agora vocês estão vendo. Deixa eu ver. Isso. Então, vamos entender esse contexto, né? A gente não pode deixar de começar falando do UOL, que colocou aqui a primeira, o primeiro deepfake de eleições, né, quando já as campanhas foram para a rua, onde a Renata Vasconcelos está aí parodiada, falando bem do Bolsonaro, e também no TikTok nós temos um deepfake do Bonner, também elogiando o Bolsonaro. Então, o que é isso, né? A gente está falando de fatos sociais. Eu estou me referenciando aí a John Donovan, o Ludwig deve ter clareza de quem é John, porque estivemos no mesmo evento no qual ela falou, mas, na verdade, a gente está falando de produção de fatos sociais, nos quais a mídia é um artefato de comunicação, a manipulação ocorre a partir do conteúdo publicado e pode não ser intencional, né? Ela pode ser fruto de um uso de conteúdos fora de contexto e a desinformação, que sim, essa é um processo de intencional, geralmente, né, neste momento vinculado a políticos prioritariamente, no qual você transforma a verdade num conteúdo que interessa a determinados grupos. Para a gente ter uma ideia, isso funciona numa lógica de ecossistema, né? Não é só um YouTube, não é só um TikTok ou as outras plataformas, mas todo o ecossistema está envolvido no processo de tráfego, né, de transitar, de disseminar a desinformação, e uma coisa acaba conectando com a outra, né? Então, a gente tem os buscadores, Googles da vida, websites específicos em polarização, que estão geralmente instalados em YouTube e outros parentes de YouTube, as plataformas de pagamento, PayPal, por exemplo, que, embora não pareça ser um disseminador de informação, mas faz parte do ecossistema na medida em que um website de polarização peça pagamento para alguma coisa, as plataformas de streaming, no geral, os aplicativos de mensagens, conversas, conexões, então WhatsApp, Telegram, e as redes sociais, as plataformas sociais que hospedam a grande maioria dos conteúdos, porque elas têm esta característica de produção, né? Todos nós podemos usar e podemos nos expressar. A forma de expressão é que é complicada. E vocês estão vendo aí que tem dois balõezinhos que estão em vermelhos, porque tem os sites, os alt techs, né, onde não existe moderação. Normalmente eles circulam não muito visíveis, mas diretamente para grupos que interessa que ocorra essa discussão. E o que esse cenário coloca? Coloca que a distribuição é facilitada por todo esse conjunto de sistemas conectados entre si e que, de algum modo, se a gente não prestar atenção, isso provoca algum descontrole. Então,
o conteúdo, esse espalhamento faz com que o conteúdo mentiroso seja atraente, né? Ele gera participação e mobilização para você se sentir engajado naquele conjunto de pessoas, um grupo social, e é uma subcultura consolidada, não dá para negar que isso é histórico, o Sérgio colocou isso muito bem, é algo que a gente apenas veio reciclando pela sofisticação tecnológica, sendo que estamos num momento onde a tecnologia, por sua diversidade, por sua qualidade de generalizar e de conectar muita gente, então isso fica, o processo de desinformação ele passa a ser crucial, né? Ele usa esse cenário e está consolidado de alguma forma. Eu só queria colocar um pouco dar os nomes, né, para determinados tipos de desinformação, especialmente envolvendo vídeo e imagem. A gente tem aqui o deepfake, que já foi falado pela Luísa e pelo Sérgio. Então, só 2 exemplos aqui: o Zelensky dizendo que ele se rendeu ao Putin, e um outro de Anitta e outras celebridades, onde a imagem delas, a face, o rosto delas foi colocado num vídeo pornográfico. Depois a gente tem outra representação arquetípica, que são os flash waves, que é alguma coisa que quem é um usuário light como eu da internet acaba não tendo acesso, mas são representações usando uma estética do punk, do hard, sempre com esse cenário alterando cores, rosa, roxo, aonde coloca os nossos queridos políticos dentro de um contexto que conecta as ideias deles e que tem um casamento muito forte com essa estética do punk e até de grupos nazistas e tudo mais. Aí depois a gente tem outras manifestações que usam, né, referências históricas ou culturais, né? Então vocês estão vendo aí vários posts de Twitter e de Instagram, onde você tem o Bolsonaro aqui usando fazendo aqui paródias visuais, você tem ele na figura do Dom Pedro, enfim, uma sucessão também de imagens que foram montadas. Muitas vezes estas imagens estão no Insta ou no Twitter e acabam sendo alimentando a produção de vídeos na medida em que elas podem ser manipuladas e utilizadas, associadas ao contexto. Uso de hashtags, mais influenciadores, mais os robôs, mais o algoritmo funcionando. Antes disso, queria voltar no slide anterior e dizer que isto aqui são memes, de alguma forma são categorizados como memes e, portanto, manipuláveis na sua origem. As hashtags usando essa disseminação, e elas são também à base de contas inautênticas e maliciosas no Twitter, são de difícil detecção no Twitter, por conta do próprio processo ali, as APIs, elas acabam gerando rostos gerados por inteligência artificial, criando, então, essas contas com uma outra cara. Eles podem também usar a troca de identificadores, aluguel de identidades, para que isso seja disseminado em massa. De novo, isto é um processo que acaba alimentando, por exemplo, a criação de vídeos
falsos ou alimentando sites de ativistas que tem aí no YouTube o exemplo lá da TV Nossa Senhora de Fátima, é típico desse processo. O que nós podemos fazer? Temos que combater? Claro que sim, não só identificar, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso e consciente quando a gente está no ecossistema. Todas as dicas apresentadas pela Luísa e pelo Sérgio são dicas importantes para instrumentalizar esse nosso olhar, né? Não entrar sempre né, de peito aberto, receber um vídeo lá no seu WhatsApp e que está escrito encaminhado com frequência e você nem olha para isso e joga no grupo da família, joga no grupo dos seus amigos de trabalho, como se aquilo fosse a mais pura verdade, sem nenhuma consciência de verificar minimamente a fonte, de onde veio isso, quem passou para mim, né? Se eu não tenho condição de verificar a fonte original, mas minimamente entender de onde veio esse negócio que foi encaminhado com frequência, né? Então, a gente, enquanto cidadão e combativo a esse cenário mentiroso, a gente precisa prestar atenção. Quem são os autores, né? Os atores, desculpa. Quem são as pessoas que aparecem ali num vídeo, numa imagem? Tem veracidade, tem... Né, esse uso de verossimilhança nos confunde muito, mas entender quem está ali envolvido, entender comportamentos, a coerência do comportamento, né? Então, o Lula defendendo o Bolsonaro, por exemplo, ou o Lula de mão inteira e não faltando um dedo na imagem, o Lula falando de paçoca, enfim, comportamentos, entender a coerência do comportamento com a figura né, que aparece ali. Os próprios conteúdos, né, ou seja, o tipo de discurso que é apresentado e manipulado enquanto desinformação, e o próprio design daquela imagem, né? O quanto aquilo é um pouco amador, ou se usa essa estética de fashion wave, enfim, entender que o quanto aquele material que você está visualizando ou escutando, assistindo, é um material que tem uma estética profissional, né? Vamos dizer assim, ou uma estética que está vinculada à imagem daquele personagem, né? E isso não é só para a política, né, gente? Isso é para toda a informação que circula na rede e que a gente acaba acessando e acreditando, né? Então, envolve celebridades, envolve pessoas que têm um contexto de conteúdo, mas que acabam tendo as suas falas manipuladas e por aí afora. E também o combate institucional, né? Então, a transparência e esse plano de disseminação da verdade por parte das plataformas, isso é uma pressão que a sociedade tem que fazer, até porque as plataformas, o interesse delas é volume de tráfego e monetização desse tráfego, e ninguém mais pleno de dinheiro para ampliar o tráfego e pagar as plataformas. Então, criar esse plano é alguma coisa importante e buscar as plataformas para se sensibilizarem a esse cenário. Muitas delas, nesse momento do país, estão aí se colocando e com publicidade sobre as suas ações de controle às fake news, mas a gente tem que manter esta pressão bastante contínua, né? Pelo lado do governo e das instituições em geral, a gente precisa ter políticas públicas, né,
para entender o que está sendo disseminado pela mídia mainstream e que precisam refletir esse interesse coletivo, né? Então, aí a gente tem uma questão da partidarização da mídia, que é um problema complexo, né, nesse momento. Não significa controle da mídia de forma nenhuma, mas entender um pouco isso é importante, e ter políticas sociais para essa ampla disseminação, e a questão do apoio financeiro e da infraestrutura técnica por parte das big techs, de maneira que abrir um pouco mais estes sistemas para que a gente possa ter um acesso mais auditável destes conteúdos, que a gente consiga ter uma verificação mais facilitada desses conteúdos, e até facilitar o trabalho do Projeto Comprova, do UOL, da Folha e dos demais veículos que, de alguma forma, tentam acessar ou criar caminhos, né, que contornam os limites técnicos que essas plataformas impõem, e vem contribuir para todos nós com a indicação do que é falso, do que é mentiroso e do que é danoso para a nossa vida social. Então, o que eu tinha para dizer isso, eu agradeço bastante, muito obrigada, e eu encerro com essa frase da teoria da percepção do Peirce, né? Santa ela quem falou, mas reproduzo aqui. Não é possível duvidar daquilo que nossos olhos veem. Então, muito cuidado com aquilo que a gente vê. Obrigada, gente. Obrigada, Beth. Eu acho que a gente tem aqui um painel muito instrutivo e rico, que eu espero que possa alimentar muito da discussão em que a gente está imerso e que tende a se acirrar nas próximas semanas e meses. E a gente tem pouco tempo agora, mas eu gostaria de convidar os nossos convidados aqui para a gente fazer pelo menos uma rodada de perguntas. E eu acho que a nossa discussão ela vai dos mecanismos empíricos que a gente pode usar para controlar, para tentar atestar, né, a veracidade de um vídeo nos seus aspectos assim mais empíricos e mais conceituais. Eu gostaria de começar com uma pergunta bem assim pragmática para a Luísa. Qualquer um pode jogar um vídeo no InVid, né? Sim, é só buscar o site, entra ali no Google InVid, deve ser invid.com, e aí você, na verdade, você tem que só baixar o plugin no seu navegador. O site é invid-project.eu. E aí você baixa o plugin no seu navegador e você consegue usar as ferramentas. Ele tem várias ferramentas, ele não só aquela, eu mostrei o vídeo frame a frame, mas ele também faz busca reversa, ele tem outros recursos para a gente fazer verificação tanto de vídeo quanto de foto também. Mas qualquer um pode usar, é gratuito. Então vejam aí, isso é uma ótima informação para ser disseminada. Inclusive, a Zita está aqui conosco e o festival tem uma ação muito interessante de oficinas, que são oficinas de audiovisual. Então, talvez uma ideia fosse incorporar esse conhecimento ao trabalho das oficinas, de maneira a gente também disseminar formas de acessar, né, a veracidade de vídeos. A gente tem uma pergunta do chat, que é sobre se a grande questão é a tirada de imagens do contexto original. Acho que essa é uma das formas, né? Alguém quer responder essa
debater essa questão? Posso responder também essa. É uma questão, não é a grande, é uma delas. Porque eu acho que a retirada de contexto de um vídeo é a forma mais fácil de você desinformar quando a gente fala de vídeo. Porque é aquilo que eu falei, é só você pegar um vídeo que já circulou, postar ele, publicá-lo novamente com uma nova legenda. Então, eu dei aquele exemplo do Haddad, né? Era um vídeo da campanha de 2016, tinha acabado a campanha, e ele pedia doações para pagar a campanha dele. 2 anos depois, o vídeo volta a viralizar, falando que, na verdade, ele tinha jogado a toalha, que ele não tinha dinheiro. Então, assim, é a mudança de... E é muito fácil, foi só uma mudança de título. Então, a retirada de contexto é uma das questões quando a gente fala em vídeos mentirosos, mas tem também, como, né, nós 3 aqui falamos, a questão do deepfake, que está crescendo, tem outras questões aí, não é? A gente não pode falar que é a única nem a maior, é uma delas. Sérgio, você podia... desculpa. Não, eu ia complementar a questão do contexto. Você falou na subjetividade, né? Um tema que queria debater mais até, mas acho que não teremos tempo, mas eu lembro sempre de um vídeo na eleição de 2018, quando saiu a primeira pesquisa e o Amoedo, ele apareceu, acho que com 4%, foi um salto, assim, naquele momento, e parecia ser um candidato viável para uma direita, uma centro-direita e tal. E ele foi atacado pela direita com um vídeo que trazia só informações verdadeiras, só que elas justapostas, forçando um pouco a conexão entre elas, levava ao final praticamente provando que o Amoedo era financiado pelos Soros, era do Foro de São Paulo e fazia parte do movimento de esquerda internacional. Assim, só com informações verdadeiras, mas ela não é exatamente descontextualizada, ela é uma conexão forçada entre elas, né? Então, o que a gente vê, assim, é que isso está se sofisticando de uma maneira, e eu creio que aí a pandemia ela foi fundamental para vários desses grupos que politicamente têm utilizado a desinformação para mudar um pouco as narrativas, que é o teste, a possibilidade, os recursos que a internet te propicia para testar todas as coisas. Então, tudo que a gente fala em marketing digital, de teste AB, analytics, essas coisas todas, estão à disposição de quem produz desinformação, né? Qualquer pessoa tem isso também à mão, né, disponível. Quem está estruturado para trabalhar disso de uma forma não profissional, mas talvez com o intuito de realmente influenciar as narrativas, tem uma série de possibilidades. E na pandemia a gente viu bem isso, né? E só para voltar a falar em deepfake, eu nunca me assustei com deepfake, porque eu me assusto com a frasezinha, a legenda de um vídeo que não será visto, entende? Porque esses caras se deram conta de que o nosso olhar sobre ou nós estamos absolutamente engajados numa determinada narrativa, ou o nosso olhar é um olhar tão superficial e tão rápido sobre as coisas, que não é necessário que você produza, tenha um supercomputador com a capacidade de processamento enorme para poder produzir deepfake, né? O deepfake ele vai ser um perigo sério, talvez no final de semana da eleição, porque a gente talvez não tenha o tempo necessário para reagir a algo que possa se disseminar muito rapidamente. Mas eu já fugi completamente da tua pergunta. Desculpa, mas começa a engatar uma coisa na outra. Está ótimo, Então, mas eu queria emendar tudo isso, né? Tem sim essa facilidade, tem o fascínio que essa facilidade produz,
Mas, gente, a gente tem que considerar financiamento das pessoas que produzem isso. É alguma coisa muito importante. O dinheiro que rola atrás dessa coisa. Quanto mais arrumadinho for um vídeo, ou a capacidade de disseminação, comprando likes, ou construindo robôs, isso aumenta a visibilidade, mesmo que seja uma visibilidade, você presta atenção, ai, nossa, passei no grupo de WhatsApp. Então, assim, tem dinheiro sustentando isso, e um dinheiro que a gente sabe, né, quais são as fontes de onde isso vem. Importante lembrar isso. Eu acho que também é importante, uma coisa que a gente falou também, o bom senso. Eu estou lembrando aqui de uma verificação que a gente faz muito. Vira e mexe, ela aparece, variações dela, mas são vídeos de queimas controladas no Pantanal, em regiões onde ocorrem essas queimadas. Então, é o ICMBio fazendo a queima, né? Queima é uma técnica que chama queima controlada, que é para evitar que a floresta pegue fogo. E os vídeos, e viralizam vídeos falando, nossa, olhem os brigadistas, né? Denúncia, os brigadistas estão botando fogo na floresta amazônica, tipo umas coisas. Então, assim, é o bom senso, calma. O brigadista estaria botando fogo, assim, ia estar queimando gratuitamente uma floresta. Então, acho que tem isso também, é retirado do contexto. É um vídeo, ele existe, tipo, o ICMBio está botando fogo ali naquele lugar, mas é para controle. Então, acho que também há vídeos fora de contexto, mas também ter o nosso bom senso ali para, né, não acreditar de primeira naquilo que estão contando para a gente. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Assim, na minha opinião, uma das questões nesse ecossistema, que para mim é muito impressionante, é o fato dele estar dividido em bolhas. Então, me parece que há bolhas que são constantemente alimentadas com desinformação, né? E a questão é como romper essas bolhas, né? Vocês que atuam justamente na detecção da desinformação, quando vocês detectam um vídeo falso, como é que vocês divulgam essa desinformação que está circulando ali? E é possível furar essas bolhas? Quais são as estratégias para furar as bolhas com a demonstração de que um vídeo está distorcendo a informação, está desinformando? Eu vou ter que responder essa e sair, porque preciso levar minha filha na escola. Nós então, estamos chegando ao final mesmo também. Tá? Olha, o Peter Koonlife-Jones, que é um fundador do Africa Check, ele dá uma receita que eu acho uma receita interessante, e a gente, de certa forma, tenta seguir, mas não sei se a gente consegue seguir ela com tanto sucesso, assim, né? Que é entender, já que a gente identifica que tem uma parcela de verdade nos conteúdos de desinformação, tentar identificar isso e, de certa forma, ter um discurso que não seja um discurso que responsabilize ou que culpabilize as pessoas necessariamente, né? Mas que seja um olhar, uma narrativa que seja compreensiva e tente mostrar por que as pessoas podem ter caído naquela peça de desinformação. No caso da verificação, é mais difícil fazer isso, porque a gente taca um carimbo ali, né, de falso, de enganoso, aquela coisa, ela é forte, né, e muitas vezes as pessoas, pelo menos quem já está convicto, né, quem formou convicção em cima de um conteúdo enviesado, ele já tem uma certa reação a esse tipo de coisa. Então, no Comprova, a gente fez, e eu acho que isso está tendo algum sucesso, porque a gente vê isso pela audiência, uma tentativa de, primeiro se antecipar a coisas de desinformação, a narrativas que a gente sabe que vão estar presentes, né?
A gente fez isso agora na semana passada com a facada do Bolsonaro, que muita gente ainda acredita que, bom, não existiu e tem várias dúvidas, então a gente chama isso de comprova e explica. O comprova e explica, ele é uma tentativa de dar contexto, porque na internet a gente tem pouco contexto mesmo nas coisas e tudo navega muito fragmentado, né? Então, a gente tenta trazer um pouco mais de contexto para aquilo, explicando as coisas para as pessoas, mas sem essa atitude de quem está dando um carimbo em cima, que é o carimbo de falso, mas é o carimbo de falsário também quem acreditou naquilo e repassou, né? Então, essa é uma das tentativas que a gente tem feito. No caso do Comprova e Explica, a gente vê pela audiência que ele é bem recebido, né? E ele também se permite a isso, a essa antecipação, né? Ou então, as coisas... E aí, voltando à coisa da subjetividade que você falou, muitas peças, elas confirmam para alguns grupos, pelo tipo de narrativa, como, por exemplo, fulano morreu na cidade tal, tinha 18 anos, 15 dias antes ele tomou a vacina. As duas coisas podem ser verdadeiras, só que elas justapostas, elas convencem as pessoas, né? Uma dúvida que confirma uma crença que a pessoa já tem. Então, para lidar com esse tipo de gente, se a gente não faz uma abordagem, que seja uma abordagem que tente chamá-lo para a discussão, talvez a gente não consiga. A gente consegue, provavelmente, vacinar os demais. Né? No Comprova, como são 43 veículos, e tem uma distribuição impressionante, acho que a gente consegue vacinar muita gente, mas fazer com que as pessoas reconheçam o erro, tomem atitude em relação a isso, eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Esse não é o papel da verificação, me parece, viu? Diante da situação que a gente tem, acho que a verificação não é capaz de fazer isso. Se ela for capaz de disseminar a verificação, essa que é a minha questão. Como fazer com que a verificação de uma desinformação penetre em bolhas que estão, enfim, que tendem a se autoalimentar isoladas de outras bolhas onde outras informações e desinformações estão correndo, né? Esther, eu queria dar um pitaco aí. Eu vejo que romper bolha, se é que a gente consiga romper, ela é anterior à questão da verificação e da própria desinformação. Eu acho que a gente tem uma sociedade que, nesse momento, estas bolhas se agregam a partir de valores, aspectos éticos, aspectos morais, de grupos de pessoas que acreditam muito piamente em determinadas coisas. E que isso está vinculado lá nas origens, na educação, e eu nem estou falando de educação midiática, hein, gente? É uma parte, sim, do processo, mas desde lá da criançadinha em escola e escolhas que os seus pais fazem, colocá-las num ou no outro contexto de convivência social que reforça isso. Acho importantíssimo a gente usar esse recurso que o Comprova faz e outros também fazem, no sentido de ser explicativo, contextualizador e convidar o interlocutor a olhar aquilo, mas muitas vezes a gente é taxado, sim, de falsário ou de... eu já fiz isso várias vezes em diferentes grupos de WhatsApp e a reação, em geral, não é muito positiva, mas eu sou persistente, mantenho isso. Eu acho que um caminho é a informação, é o que o Sérgio falou, né? É o pré, né? Não é o depois que a desinformação já está aí. Eu acho que um caminho é a informação, até porque lá no meu trabalho na Folha, no Comprova, é um trabalho um pouco triste até. Eu gosto do que eu faço, mas quando eu faço uma verificação, embora esse conteúdo vai sair do ar, mas a força da desinformação ainda é muito maior, né? Os conteúdos, eles se disseminam muito rapidamente.
Então a gente ainda não tem, né? A gente não pensou em como barrar o conteúdo, não tem como. O que eu acho é isso, é a informação, é as pessoas terem a informação de qualidade, e individualmente, eu acho que o que cada um também pode fazer é, viu ali um conteúdo falso, você não precisa trabalhar com desinformação para saber se um conteúdo é falso, é denunciar, né? O Facebook, Twitter, eles têm ali naqueles 3 pontinhos, denuncie. Então, acho que ali é um caminho, porque é uma luta um pouco inglória, assim, nesse momento, porque a força dos desinformadores é muito grande. Então, a gente vai aqui caminhando para encerrar. Eu queria agradecer muito a presença de vocês nessa live que foi muito instrutiva sobre como fazer circular a informação e denunciar a desinformação. Tem uma série de... Enfim, eu acho que uma das coisas que o Sérgio falou na Guerra dos Mundos, né, que é um experimento do Orson Welles, que inclusive ajudou ele a ir para Hollywood e fazer o seu trabalho cinematográfico, embora tenha sido um experimento radiofônico, né, em que ele se utilizou de recursos próximos às convenções do documentário no rádio e fazendo uma ficção que não tinha nenhum pé no que estava acontecendo, né? E se queria ficção. Então, essas questões todas voltam, né? E a gente também conhece o chamado efeito Kuleshov, que era, enfim, o russo no cinema russo do início do século XX, a reflexão sobre o poder da montagem, de mudar a percepção de quem está assistindo um filme com a variação da sequência de planos numa montagem, né? E essas questões todas estão voltando à tona, só sublinhando aqui como as pontes entre a questão da desinformação e da teoria e da prática cinematográfica, como estão presentes desde o início da história do cinema. Então, se alguém quer fazer mais alguma colocação, a gente termina diante dos desafios imensos que teremos nas próximas semanas e convidando a todos a se engajarem nos mecanismos de detecção da desinformação e de pensamento de como que a gente pode se contrapor com a linguagem do audiovisual, né? Nos curtas, se posicionar e contribuir para que a informação circule de maneira livre, independente, pelos mais diversos segmentos e plataformas que compõem o nosso ecossistema cada vez mais complexo. Muito obrigada a todos. Estamos aí. Obrigada, Esther. Obrigado. Obrigada a vocês todos. Tchau, tchau. É um prazer enorme poder levantar essa discussão. Obrigada, Vamos gente. continuar no Super festival obrigada. E amanhã tem mais live. E amanhã Tchau, tem obrigada. às 11 horas tem a live coordenada pelo Almir Alves sobre o que queremos, que sociedade queremos no metaverso. Vou assistir.